Bom, que bom, vamos terminar mais essa lição. Nós estamos falando sobre a vitória dos filhos. E hoje nessa aula eu quero falar com vocês sobre 3 coisas que nos conduzem à vitória. 3 coisas que nos conduzem à vitória. Na última aula nós vimos exatamente as 3 coisas que nos impedem para nós alcançarmos a vitória. E nós terminamos com esse versículo de 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, que diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Nós não somos conduzidos ao triunfo, nós somos conduzidos em triunfo, porque a vitória já foi garantida, a promessa já foi feita e a vitória já foi garantida. Então Ele nos conduz nessa realidade de que nós já andamos em vitória. Nós temos que renovar a nossa mente para nós sabermos que nós já temos vitória. Deus já planejou vitória para você na tua vida, porque você é feito filho de Deus. Mas esse versículo não para aí, ele fala que essa vitória, essa condução em triunfo, isso quer dizer que por meio de nós que andamos em vitória, nós difundimos em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Conhecimento de quê? De que nós somos filhos e nós somos guiados em vitória, em triunfo. E eu quero então ver com você 3 coisas que nos conduzem à vitória. 3 coisas básicas que nós precisamos compreender, entender, que nos ajudarão a viver uma vida de vitória. Abra lá comigo em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, verso 15 até o 19. Vai dizer o seguinte: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes, para conhecerdes. E a palavra conhecimento aqui, a palavra saber, fala de ter a consciência interior, ter o seu interior aberto para as coisas que Deus quer que você saiba. Deus não está brincando de pique-esconde com você, nós já falamos isso. Deus está querendo com que você saiba, Deus está querendo com que você entenda, Deus está querendo com que as coisas mais profundas dele sejam reveladas a você através do Espírito Santo, que testemunha com o teu homem interior que você é filho de Deus. Nós temos que ter essa consciência para saberdes qual seja a esperança do seu chamamento, 1, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, 2, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia e da força do seu poder. Então a primeira coisa que nós temos que ver é justamente a esperança do chamamento. Primeira coisa que Paulo fala aqui, que nós devemos conhecer, a esperança do chamamento. E não está falando de uma chamada ministerial, gente. Não está falando somente para pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. Não está falando de uma chamada ministerial. Ele está chamando a igreja, que é o corpo de Cristo, a igreja que é formada por filhas e filhos de Deus, com o entendimento de que eles são em Cristo. O chamamento que Deus faz é justamente de filhos e filhas que são chamados para seguir a Deus, para entrar num relacionamento com Deus, sendo conduzido pelo Espírito Santo. Deus, quando Ele chama uma pessoa, Ele chama para aquela pessoa ser guiada pelo Espírito. Ela chama pelo fato daquela natureza dela ter sido transformada, e agora ela é filha, ele é filho de Deus, e agora eles são guiados pelo Espírito. Romanos capítulo 8 vai nos dizer isso, veja bem: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
E se somos filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ou seja, o mesmo destino que o Filho teve, porque nós estamos no Filho, também nos espera. Por isso é que nós estamos sendo conduzidos em triunfo. O que Deus faz quando Ele convida a humanidade, através da morte de Jesus, a entrar novamente num relacionamento com o Pai, o que Ele quer é muitos filhos e filhas para a sua glória. Lembra, nós estamos trabalhando nesse módulo sobre a realidade de nós sermos filhos e filhas de Deus. A primeira coisa que nós somos chamados como filhos. Nós somos apresentados a esse mundo como filhos de Deus. Essa é a melhor coisa que você pode dizer para uma pessoa. Eu sou filho de Deus, eu sei, e eu tenho as marcas do Espírito Santo na minha vida. E tudo que precisa acontecer na minha vida vai acontecer durante uma jornada que eu tenho um relacionamento com Deus. Uma jornada que eu sigo os planos de Deus, porque os filhos de Deus, qual é a marca dos filhos de Deus? Eles são guiados pelo Espírito, eles seguem. Uma marca dos filhos de Deus é que os filhos seguem o Espírito Santo. Seguir a Deus é deixar ser guiado pela instrução da palavra. Seguir a Deus é deixar ser guiado pela instrução da palavra. A Bíblia é Deus falando com a gente. A Bíblia contém nela os pensamentos de Deus. Mas esses pensamentos podem ficar só na letra, se você não deixar ser guiado também pelo Espírito Santo. Ir à igreja não quer dizer que você está seguindo a Deus. Isso pode talvez dizer que você está seguindo uma religião, uma doutrina, uma denominação, uma pessoa. A nossa vida como filhos de Deus, ela é guiada pelo Espírito de Deus. Números capítulo 32, verso 11 a 12 vai dizer o seguinte: de certo, os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Porquanto perseveraram a seguir o Senhor, porquanto perseveraram a seguir o Senhor. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. E Jesus, enquanto ele andou nessa terra, ele não chamou voluntários. Ele não disse: e aí, gente, quem é que quer me seguir? Quer me seguir? Não, gente. Ele foi e ele comissionou as pessoas. E ele fez daquelas pessoas discípulos. Aí ele disse: olha, se você quiser me seguir, já depois tendo feito o chamado, ele apresenta: olha, vocês que estão me seguindo, vocês têm que tomar a sua cruz e seguir-me. Jesus apresenta para eles que seria difícil. Jesus apresenta para eles que não seria algo fácil. Jesus apresenta que nesse mundo há aflições, mas existe uma esperança. Existe uma esperança porque eu já venci o mundo. A Bíblia fala de nós nos tornarmos testemunhas. E a palavra testemunha no grego é mártir. É a palavra que dá origem aos mártires. E ele estava apresentando isso para os homens: olha, vocês querem ser minhas testemunhas? Vocês estão prontos para morrer pelo meu nome? Mas quando ele chama aqueles de discípulos. Eu vou ensinar vocês a chegar aonde vocês têm que chegar. Eu vou ensinar vocês a vocês serem o que Deus criou vocês para serem. Eu vou ensinar a vocês a começarem a pensar da forma do reino de Deus e não no reino desse mundo. Vocês estão poluídos com as coisas desse mundo. Deixa eu ensinar vocês como o meu Pai pensa. Venham. Gastem tempo comigo, deixa eu guiar vocês. Mateus capítulo 4, verso 12 a 18, você vai ver que Jesus, ele chama os discípulos. Ele vai e ele chama. Ele aponta. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos
perseveram em seguir. Por isso poucos são os escolhidos. Há uma perseverança nesse processo, gente. Muitos recebem a Jesus como seu Senhor. Muitos, através do sacrifício de Jesus, se tornam filhos de Deus. Mas são muitos também os que não perseveram. Dos 12 espias, apenas 2 entraram na terra prometida porque perseveraram. Eles sabiam quem eles eram, eles sabiam a capacidade que eles tinham, eles sabiam que eles eram povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus. Eles sabiam que o chamado deles não era somente de fazer, mas era primeiro para ser. E aí você entende que a sua chamada ministerial, talvez de ser um pastor, um apóstolo, um líder, essa sua chamada vai sendo revelada no processo em que você vai seguindo a Deus. É no processo. Mateus capítulo 9, verso 9. Partindo Jesus dali, viu sentado na coletoria, um homem chamado Mateus e disse: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. Mateus capítulo 8, verso 18 a 22. Vendo Jesus na multidão ao redor de si, deu ordem de partir para o outro lado do mar. E aproximando-se um escriba, disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus, porém, respondeu-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Jesus chama discípulos. Jesus chama filhos. Outra palavra para discípulo é filhos. Nós já vimos isso logo lá no início, que discípulos são filhos que são treinados. Que Eliseu era discípulo de Elias, mas chamava Elias de pai. Não adianta negar a si mesmo, tomar a cruz e não seguir. Não adianta negar a si mesmo, tomar a cruz e não seguir. É fundamental que você siga. É fundamental que você siga, sabendo que você é filho. Gente, é isso que é essa certeza, dessa esperança. Nós vamos na próxima aula falar sobre a confiança na promessa. É essa certeza de que nós somos filhos que nos faz continuar. É a certeza de que você foi feito à imagem e semelhança de Deus que nos faz continuar e que nos faz seguir. Para você continuar a ser transformado. Seguir a Deus sempre será uma escolha sua. Seguir a Deus sempre será uma escolha nossa. Marcos 10, 21 e 22. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Mas Jesus diz em João capítulo 8, verso 12, então Jesus tornou a falar-lhe, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. É necessário a gente tomar uma posição, é necessário a gente tomar uma decisão de seguirmos a Deus em tudo aquilo que a gente faz. De colocarmos Deus em primeiro lugar, porque nós somos filhos. Os filhos vivem para servir ao seu Pai. Nós, como filhos de Deus, vivemos para servir ao nosso Pai. Seguir envolve entrega. Não significa acompanhar a multidão, mas significa obedecê-lo. Salmo 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Em outra versão diz: e Ele tudo fará. Seguir significa entrega. Nós entregamos porque nós somos filhos. Essa é a esperança do nosso chamado. Nós não precisamos nos preocupar. Se eu sou o servo, se eu sigo, eu obedeço. Isaías 54, 17. Não prosperará nenhuma arma forjada contra ti. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor e a sua justificação que de mim procede, diz o Senhor. A obediência. Porque nós somos filhos, nós somos protegidos.
Isaías 48, 17. Maravilha. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Nós somos chamados como filhos. E ser chamado envolve seguir. É isso que nós estamos falando nesse primeiro ponto. Ser chamado envolve seguir, envolve responder. Quando nós estamos seguindo, nós estamos respondendo a Deus. Seguir é responder de maneira favorável. Não é isso que a gente tem falado sobre adoração? Que a adoração é a nossa resposta? Então você entende que a adoração também é seguir a Deus. Você entende que a sua adoração envolve o quanto você segue a Deus. Jeremias capítulo 7, verso 23 e 24. Mas isso lhes ordenei: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, porém andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Deus está chamando um povo com a consciência de que eles são filhos de Deus, que seguem o Espírito Santo através da palavra de Deus, do testemunho interior, seguem para frente, andam e avançam, prosperam, progridem. O Espírito Santo está pronto para te levar para uma vida de progresso, na sua família, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, em tudo aquilo que você coloca a mão, você vai ser próspero e bem sucedido e abençoado. Por quê? Como resultado de que nós estamos seguindo a Deus. E nós não estamos seguindo a Deus como escravos, nós estamos seguindo a Deus como filhos e filhas. Esse é o nosso chamado. Nós somos filhos e filhas. E a esperança desse chamado está no conhecimento de que eu sou filho de Deus. Número 2, o apóstolo Paulo fala da riqueza, da glória, da sua herança nos santos. Como filho, você é herdeiro. Como filho, você é herdeiro, porque você decide seguir a Deus. Você passa a usufruir dessa herança. Muitos aceitam a Jesus como seu Senhor, recebem automaticamente ali o dom da salvação, que precisa ser perseverado, né? A gente precisa perseverar no desenvolvimento da nossa salvação. O apóstolo Paulo fala a Timóteo: desenvolvei a vossa salvação. Ou seja, é algo que tem que ser melhor e maior na nossa vida. Tem que ser uma experiência sempre crescente, uma certeza sempre crescente na nossa vida. Mas nós decidimos seguir no reino de Deus, e é quando nós decidimos seguir que nós começamos a usufruir das coisas de Deus. Se os apóstolos não fossem, se os discípulos não fossem, não andassem com Jesus, eles não teriam visto aquilo que eles viram de primeira mão. Se eles não tivessem seguido Jesus, no dia da multiplicação dos pães e dos peixes, eles não teriam visto os milagres. Seguir a Deus vai trazer resultados na nossa vida. Nós vamos ver com os nossos próprios olhos. O que Deus está querendo que você aprenda, e até através desse curso, é com que você entenda que você pode experimentar as coisas do reino de Deus por você mesmo. Você pode ter revelação da palavra por você mesmo. Tudo que você tem que fazer é seguir ao Espírito Santo. É seguir o Filho, o padrão, o Filho modelo. Jesus é o Filho modelo. 2 Coríntios 5,17, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Na nossa vida as coisas vão entrando num ritmo onde tudo vai sendo transformado, tudo vai sendo purificado, para que nós possamos ter um relacionamento santo com o Pai. E a nossa nova criação, a nossa nova natureza demanda santidade, para que ela possa cada vez mais se relacionar com Deus. A posição é justiça e a natureza é santidade. É o que vai sendo gerado por causa de uma posição. Na sua justificação, você é declarado livre. Na sua justificação, você é declarado livre. E com essa justificação,
Deus, Ele vem e Ele implanta em você algo chamado regeneração, que é o novo nascimento. É o novo nascimento na nossa vida, é o novo nascimento na nossa mente, é o novo nascimento no nosso espírito. E é aí que você é feito filho de Deus, na regeneração. Porque nós somos herdeiros, a nossa nova natureza nos garante uma herança. Não são as suas obras. É a sua nova natureza que te garante a herança. Você é filho de Deus, então você tem uma herança. Você tem uma herança. Maravilha, você tem uma herança. Gálatas 4:6, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Atos 20:32, agora pois vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. O que ele está falando aqui sobre santificação? Está falando do processo da nova criatura. E o processo da nova criatura começa quando você é chamado como filho de Deus, quando você é declarado como filho de Deus, quando a sua velha natureza é retirada, a sua nova natureza, a nova natureza de Cristo é colocada em você, você se torna filho de Deus. E como parte do processo da nossa filiação, nós entramos em santificação. E é esse processo que nos garante recebermos a herança. A herança já está preparada para você como filho, gente. A herança já está te esperando. É uma herança que é rica, é abundante para você. Ela está te esperando como filho de Deus. Mas Gálatas, capítulo 4, vai dizer que o herdeiro, quando ele é menor, ele não sabe administrar as coisas de Deus, do seu pai. Então ele tem que estar debaixo de tutores, de professores, de mestres, para que ele possa crescer e saber administrar. Deus não quer só que você usufrua. Deus quer que você saiba administrar. Deus quer que você cresça de tal forma que você consiga administrar as coisas do reino. Essa é a nossa certeza. E vitória, gente, faz parte da nossa herança, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus. Ora, se eu sou nascido de Deus, eu sou filho de Deus. Sendo filho de Deus, vitória é parte da minha herança. Por isso que nós estamos falando sobre vitória. Faz parte da sua herança ser conduzido em triunfo. Faz parte da sua herança. Não deixe o diabo te enganar. Não deixe o diabo dizer para você que você não pode. Não deixe o diabo dizer para você que você não vai. Porque a herança já está preparada para você. Tudo já está feito. Jesus, ele é o alfa e ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Ora, se ele é o princípio e o fim, ele existe, o fim existe, o início existe, o fim também já existe. E o nosso fim é Cristo. O nosso fim é Cristo. A riqueza da glória, da sua herança nos santos. Então, se eu não sei que Deus me deu saúde, como é que eu vou viver com saúde e combater o inferno que vem com as enfermidades? Se eu não sei que o programa de Deus para mim é desenvolvimento, progresso, prosperidade, como é que eu vou viver isso na prática? Se eu não sei que eu sou mais do que vencedor, como é que eu vou vencer as lutas? Se eu não sei que o diabo é um inimigo derrotado, como é que eu vou vencer o mal que se apresenta na nossa vida? Se eu não sei que Deus quer realizar os meus sonhos, como é que eu vou me posicionar em fé para que eu veja esses sonhos se concretizando? Se eu não tenho certeza, se eu não tenho fé, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa certeza. Fé é baseada no conhecimento da palavra. A fé só pode atuar onde a palavra é conhecida. Se eu não tenho fé, como é que eu vou usufruir da herança? E fé demanda prática. Fé demanda ação. Fé demanda atitude. Fé demanda posicionamento. Fé demanda obediência. Fé demanda paciência. Fé demanda perseverança. Quando as coisas desse mundo se apresentam para me destruir, como é que eu vou me posicionar se eu não sei que eu tenho direito àquela herança? Nesse mundo, a Bíblia diz que nós temos que buscar o reino. Buscando o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas nos serão acrescentadas. É questão de prioridade. E a prioridade é buscarmos o reino. E quanto mais eu busco o reino, mais eu conheço o reino que habita em mim. Mais eu conheço a vontade de Deus que habita em mim. O sistema
operacional que habita em mim. Você saiu do velho, do DOS, para entrar no Windows, sei lá. São 2 sistemas operacionais. Você saiu do Windows para entrar no Mac. São sistemas operacionais diferentes. O sistema da velha criatura é diferente do sistema da nova criatura. Os 2 não batem. E muitas vezes, gente, a nossa vida não funciona porque você tem um sistema operacional dentro de você e você está tentando usar programas da velha natureza. E o negócio conflita. Aí sabe o que você faz? Chega um tempo que você desiste, você formata tudo que você aprendeu, apaga e volta para o antigo. A Bíblia diz que não é para você andar para trás. Você tem que andar para frente, você tem que progredir, sempre melhorando. E há uma herança para você, mas você tem que conhecer que não dá para colocar vinho novo em odre velho. Não dá, porque os 2 vão se estragar. Deus quer que você, ao entrar como uma nova natureza, ao viver como uma nova natureza, você possa se programar segundo aquilo que está agora dentro de você, sua nova natureza. Então você precisa conhecer a sua herança. Porque é quando você conhece a sua herança e você age segundo essa herança, que a sua vida começa a glorificar a Deus. Nunca iremos ultrapassar uma qualidade de vida acima do entendimento que eu tenho sobre a minha herança. Mais uma vez, nunca iremos ultrapassar uma qualidade de vida acima do entendimento que eu tenho sobre a minha herança. Por detrás de uma vida de conquista, existe o conhecimento e a prática da realidade da nossa herança. Deus tem uma herança para você. Deus tem uma vida em abundância para você. Mas você precisa saber que você tem uma herança porque você é filho. Primeira coisa, a esperança do chamamento. Nós somos filhos. Terceiro, nós temos uma herança, vitória, saúde, prosperidade, família abençoada, família salva. Um emprego melhor do que você já tem. Pessoas se juntando a você para conhecer a Deus. A Bíblia fala de verdadeiras riquezas. Quais são as verdadeiras riquezas? Pessoas para a glória de Deus. Você ajudando pessoas a crescerem. Número 2, a nossa herança. Número 3, para a gente terminar, a suprema grandeza do seu poder. Ora, nós somos filhos, nós temos uma herança, mas Paulo também fala de um poder. Atos capítulo 1, verso 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso daí está concedido aos filhos, não está concedido a qualquer pessoa. É parte da nossa herança. Esse poder é parte daquilo que Deus programou para você, para que você viva o reino de Deus, para que você demonstre o reino de Deus para as outras pessoas. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Lembra que nós falamos sobre a palavra testemunha, Marte? E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia, na Samaria, até os confins da terra. A palavra poder aqui é a palavra lambano, fala de receber. Perdão, a palavra receber aqui é lambano. Fala de receber, de tomar, de alcançar, de obter, de aceitar, segurar, reter. Recebereis. Você vai obter esse poder, mas você também vai reter esse poder. Você vai alcançar, mas também é algo que é tomado. É seu, é sua herança. Não vou deixar que as pedras clamem por mim. Eu vou tomar isso como estilo de vida. Eu sei que o batismo no Espírito Santo, ao descer sobre mim o Espírito Santo, é algo que é meu direito, eu vou tomar. Mas nós vamos explicar aqui, eu quero explicar aqui para você o porquê disso. Os dons do Espírito Santo, gente, são presentes de Deus para nós. E todos eles, tudo com Deus tem um propósito específico, até o batismo com o Espírito Santo. Ou seja, não é algo que eu possa merecer, é um direito dado para algo que Deus espera que eu faça. Você sabe que quando você ora em línguas, você edifica a si mesmo. Paulo fala isso quando a gente está orando em línguas na congregação, só quem é edificado é a pessoa. Aqueles que não entendem nada vão ficar sem perceber nada. Então,
a fluência maior do batismo do Espírito Santo não é só a língua, existe o dom devocional. Nós usamos as línguas como dom devocional, para que nós possamos orar mistérios, para que nós possamos orar diretamente ao Pai, para que a nossa fé seja edificada, porque quando você ora em línguas, você tem que exercer fé. Quando você ora em línguas, você tem que ter fé que você está falando diretamente com Deus, como diz a palavra que acontece. Mas existe mais na operação do Espírito Santo na nossa vida, existe muito mais do batismo do Espírito Santo do que apenas línguas. Quando Deus planejou a sua vida, Ele planejou o seu fluindo, incluindo todos os teus talentos. Se você sabe cozinhar, se você sabe mexer com computador, se você sabe mexer com encanação, se você é bombeiro hidráulico, se você salva vidas, se você é mecânico de carro, Deus planejou a sua vida com todos os teus talentos. Mas se nós queremos fazer coisas espirituais, nós precisamos de dons espirituais, que são feitos disponíveis, presta atenção, disponíveis, lembra da herança? São feitos disponíveis através do novo nascimento, 1 João capítulo 1, verso 12. Mas são recebidos através do batismo no Espírito Santo. Todos esses dons, todas as ferramentas que nós temos para fazer expandir o reino de Deus, são feitas disponíveis pelo novo nascimento, mas são recebidas pelo batismo no Espírito Santo. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos receber, nós precisamos tomar posse, nós precisamos acreditar, nós precisamos segurar, nós precisamos reter. E o que você recebe? Quando você recebe isso, não, eu quero receber o Espírito Santo porque eu quero falar em línguas, é pouco. O que você recebe? A Bíblia diz que você recebe poder. Poder, dinamis. Dinamis é poder, é força, é poder miraculoso, é uma habilidade, é abundância, é algo que traz significado para a nossa vida. Vem da palavra dinamai, que significa ser capaz, ser possível, poder fazer. Quando você está cheio do Espírito Santo, você recebe o batismo no Espírito Santo, você sabe que você é capaz. Porque é a força do Espírito Santo que nos torna capazes de fazer. Não é porque eu sou habilidoso, não é na minha força, é porque o Espírito Santo está sobre mim. Então os cativos são libertos, as doenças são tiradas do nosso corpo, do nosso meio, porque não é através da nossa força, é através do Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo nos auxilia. Quando nós recebemos, lambano, lembra? Tomar posse, reter. Quando nós recebemos esse poder, esse dinamis, então nós somos capacitados com poder, com a habilidade, com a possibilidade de fazer a obra de Deus. Vale lá 1 Coríntios capítulo 12, vai falar dos dons. Então poder é a habilidade para influenciar e controlar circunstâncias. Poder é a habilidade para influenciar e controlar circunstâncias. Os dons espirituais são os dons específicos do poder de Cristo, delegados através do Espírito Santo para ser algo operacional na igreja. Por quê? Porque Deus está querendo com que você seja testemunha. O que Deus quer é com que você seja testemunha. Eu vou colocar poder em você para que você seja testemunha capacitada. Eu vou colocar o Espírito Santo sobre você para que você seja uma testemunha, que se eu pedir alguma coisa para você, você possa fazer. Ele não apenas nos dá a ferramenta, Ele nos treina como usar aquela ferramenta. Através do quê? Através da fé, através da pregação da palavra, através da certeza interior, através da comunhão com o Espírito Santo. Você sabe que se você impor as mãos, existe uma realidade que as pessoas podem ficar curadas. O porquê elas são ou não são curadas é outro fato, mas a Bíblia diz que se você tem o Espírito Santo sobre você, você tem poder. Deus investiu poder, capacidade, habilidade, que vem dele, é delegado, vem dele. E nesse mundo, gente, existe um inimigo. Nós estamos adentrando numa esfera lá fora para resgatar os perdidos. Você está entrando numa esfera onde o inimigo detém aquela esfera.
E muita gente sai para fazer essa obra sem essa capacitação, sem a capacitação do Espírito Santo, sem os dons do Espírito Santo. Os dons são capacitações de poder, são os dons específicos do poder de Cristo. Mais uma vez eu repito, os dons espirituais são os dons específicos do poder de Cristo, delegados através do Espírito Santo para ser algo operacional na igreja. Para fazer a obra do reino, você precisa de dunamis, você precisa poder, você precisa receber poder do alto, você precisa receber o poder do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, para que você possa fazer. Mateus capítulo 22, verso 29 diz assim: Jesus, porém, lhes respondeu: errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. 2 Pedro 1,3: visto com o seu divino poder, nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Então é imperativo que você cresça. É imperativo que você cresça, que você conheça. O conhecimento do poder no batismo do Espírito em nós nos leva a ministrarmos com ousadia, sabendo que não exercemos nada em nossa própria força. É poder do Espírito Santo, é dele, vem dele, volta para ele, é através dele. Poder foi designado para fluir. Poder foi designado para fluir. É para você usar, é algo operacional. É a manifestação desse poder. Exalta aquele que nos envia. Porque não é no nosso próprio nome que nós curamos ninguém, é no nome de Jesus. É na autoridade do nome de Jesus que você pode impor as mãos e as pessoas são curadas. É na autoridade do nome daquele que nos enviou. A evidência inicial são as línguas, é o que a Bíblia fala. Como é que eu sei? Qual é a certeza que eu sei que eu posso botar as mãos e as pessoas vão ser curadas? Qual é a evidência inicial para que eu saiba que eu sou batizado, que eu recebi esse poder? Porque nós precisamos ter uma evidência, gente. A evidência inicial, a Bíblia diz que são as línguas. As línguas, porque primeiro você precisa de edificação própria. Antes de sair, você precisa de edificação própria. Então Deus te dá esse dom, Deus te dá esse presente para que você saiba, a sua fé cresça, porque toda vez, como eu falei, que você fala em línguas, você está usando a sua fé. Eu creio que Deus está ouvindo a minha oração, a minha mente não entende, ela fica infrutífera, mas com o meu espírito eu estou adorando a Deus, eu exerço a minha fé. E aí quando a sua fé vai crescendo e você sabe que aquilo ali é a base inicial do batismo no Espírito Santo, do poder de Deus derramado sobre a tua vida, quando você sai, você sabe que Deus já te investiu poder, porque você sabe que a evidência inicial são as línguas. Quando nós oramos em línguas, o meu espírito ora de acordo com a vontade de Deus, no poder do Espírito Santo, falando verdades secretas, edificando o meu espírito sobre a minha fé. Sobre a minha fé. Para você receber o batismo, você tem que receber pela fé, ou seja, já tem que existir uma fé. E aí você continua orando, e com base nessa fé, você vai orando em línguas, você vai orando em línguas, e a sua fé para aquele propósito vai sendo edificada e vai crescendo. Mas você deve entender que a continuação desse batismo deve ser a operação dos dons. Deve ser a operação dos dons. 1 Coríntios 12:31, mas procurai com zelo os maiores dons. Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. E aí a gente entra em 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor, que é a base do reino de Deus. A base do reino de Deus. Se você quiser, você pode pegar uma série que eu falei justamente sobre isso, a revelação do amor. Revelação do amor para as nossas vidas. Deixe-se ser usado, gente. Permita que o poder de Deus flua através da sua vida. Permita. Então, 3 coisas, resumindo,
a nossa vida de vitória. Minha vida de vitória se resume em ser. Isso que nós falamos. O que nós estamos querendo falar? Como é que a minha vida de vitória se resume nessas três coisas que nós acabamos de ver hoje? Se resume em ser, porque eu sou chamado como filho. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu sou chamado como filho. Eu não sou chamado como escravo. Eu sou chamado como filho. Número 2, eu tenho. É minha herança. Eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. E número 3, poder, capacidade. Eu posso o que a palavra diz que eu posso. Mais uma vez, vou repetir, para a gente terminar. Minha vida de vitória se resume em ser. Nós somos chamados como filhos. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Número 2, em ter. Eu tenho uma herança. Eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. E número 3, poder, capacidade, habilidade. Eu posso o que a palavra diz que eu posso. Tenha isso na tua mente. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. Eu posso o que a palavra diz que eu posso. A esperança do chamamento. A riqueza da glória da sua herança dos santos. Meu Deus. Meu Deus. E o poder de Deus. O poder de Deus. O poder de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe. A gente se vê na próxima aula.